Olá a todos, espero que tenham sentido a minha falta, que eu também senti a vossa. Estive ausente por motivos pessoais, mas estou de volta. Então, para o vídeo de hoje, eu vou-vos trazer aqui um exemplo prático. Neste momento tenho um site criado, que se chama Helpdesk, e tenho uma lista já criada chamada pedidos de equipamento. Nós vamos precisar de adicionar colunas, e em vez de adicionarmos diretamente aqui na lista, vou-vos explicar como é que vocês o podem fazer através das site columns e dos content types de SharePoint. Assim sendo, vamos dar início ao nosso vídeo. Para onde nós criamos uma site column, vamos a Site Settings e para isso vamos ir a Site Contents e depois vamos a Site Settings. Aqui no menu vamos ter duas opções, Site Columns e Site Content Types. Se carregamos em Site Columns e para o nosso caso de uso, que é os pedidos de equipamento, para um helpdesk vai ser uma lista que vai receber todos os pedidos que os utilizadores vão criar para pedir ratos, teclados, webcams e outros periféricos. Nós vamos ter de criar as colunas. Nós nesta interface temos todas as colunas já existentes no site e estão separadas por grupos. Se repararem aqui na opção do lado direito, tem aqui todos os grupos já existentes e as colunas todas já existentes. E o que é que nós vamos fazer? Vamos criar colunas reutilizáveis. Para criarmos uma site column, carregamos em Create e vamos definir o nome. Para este caso, eu preciso de uma coluna chamada colaborador e vou dizer que é de tipo utilizador. Para nós dizermos que ela é tipo utilizador, procuramos a opção que diz Person or Group. Ela vai atualizar aqui a página. Vamos criar aqui um novo grupo e vamos chamar pedidos de equipamento. Isto vai ser muito útil mais à frente. Descrição não precisamos. Vamos dizer que é required. Não precisa ter unique values. Não precisamos de motivo selection. Aqui só queremos utilizadores. E aqui vamos aceitar todos os utilizadores existentes no tenant, apesar de podermos limitar a utilizadores existentes num grupo. Temos a opção Show Field. Isto é o quê? Isto é o nome da propriedade que nós queremos mostrar do utilizador. Para este caso em concreto pode ser o name e fazemos OK. Ao criar a coluna, vai-nos aparecer uma nova opção a nível de grupos. Olhamos aqui para o Show Groups, temos agora uma opção que é os pedidos de equipamento. Já criamos o colaborador, vamos agora então criar as restantes colunas. Vou criar uma coluna que é o tipo de equipamento, tipo equipamento, vou dizer que é mais choice, vou dizer que é um existing group neste momento e vou adicionar aos pedidos de equipamento. E aqui nas opções nós adicionamos todas as opções separadas por enters. Rato, enter, teclado, enter e vou adicionar também o webcam. Eu quero que seja uma drop-down. Podia ser uma drop-down no Radio Buttons. Default value posso deixar rato. E por fim, esta coluna vai ser obrigatória. Podemos fazer OK. Só nos faltam duas colunas. Voltarmos aqui aos nossos pedidos de equipamento. Já temos aqui a outra adicionada, fazemos Create. No obrigatório vimos aqui ao fazer o filtro por grupos para fazer a criação das colunas. A próxima coluna será a justificação. Será uma multiline que será nesta coluna onde os utilizadores vão justificar o porquê de precisarem daquele periférico. Existing Group, pedidos de equipamento, não é necessário, justificação é obrigatório, número de linhas posso deixar 3, não são precisas mais e pode fazer OK. Por fim, vamos adicionar a última coluna, que vai ser quando o estado do pedido vai nos permitir perceber em que estado se encontra este pedido. Estado de pedido, que também será uma coluna tipo choice. E vamos adicionar também ao nosso grupo. E vamos adicionar aqui 3 estados, que vai ser pendente, aprovado, rejeitado. Quando é criado, vamos deixar para independente. Visto que estamos a adicionar a coluna rejeitado, vamos também adicionar uma justificação, uma opção que é os comentários. Multiline. Esta coluna vai também aqui para os pedidos. Vamos dizer que aqui são 3 linhas, não é obrigatória e fazemos OK. Temos as nossas colunas criadas, nós agora vamos querer adicionar a um content type. O que é um content type? Vai ser tal e qual como um grupo, vai ser um agrupador de colunas. E é com estes content types que nós associamos colunas
a listas. Porquê? Porque podemos adicionar manualmente coluna a coluna, ou então podemos adicionar um grupo de colunas a listas, o que é muito prático quando queremos reutilizar o conteúdo. Podemos criar content type, vou-lhe chamar pedidos de equipamento, isto não é preciso, categoria, para este caso em concreto posso dizer custom content types, o parent, como nós vamos usar em listas, vou-lhe deixar um list content type e vou-lhe deixar o item. Como veem, ele só me cria na title e nós agora podemos fazer adicionar manualmente as colunas ou criar. Para o nosso caso, como já as criamos, fazemos aqui add from existing set columns e depois temos aqui a opção que é os grupos, que foi aquela opção que definimos anteriormente. Ao selecionarmos o grupo, aparecem-nos as colunas que nós temos e para passar para o nosso content type é só selecionar, carregar na setinha e fazer isto com todas. Este update sites and lists é muito importante quando já estamos a usar os content types. Para este caso em concreto, nós não temos nem listas, nem documento libraries com este content type, não vai fazer nada aquela opção. Já temos o nosso content type com as nossas colunas, dizem que a source é o pedido de equipamento e eu vou fazer aqui uma alteração no title, que é simplesmente dizer que ela passa a ser opcional. Porquê? Porque nós vamos criar as linhas para a nossa lista através do content type de equipamento. Criamos o content type, criamos as colunas e neste momento falta-nos exclusivamente associá-la à lista. Vem a Site Contents, como viram, e depois vem a Settings. Ou então podia ir para outra interface e ir às Settings, mas aqui é mais rápido. Vamos aqui a Advanced Settings, porque o adicionamento de content types não está habilitado by default. Como podem ver, temos aqui uma opção que é Allow Management of Content Types. Clicamos em Yes e fazemos OK. Como podem ver, já aparece aqui que esta lista usa um content type que é o item. Neste momento, nós vamos adicionar o content type que criamos. Viemos aqui a Groups, nós estamos no Custom, é só selecionar o nosso, fazer Add e OK. O nosso content type está associado e nós, quando vamos agora à nossa lista, ainda não aparecem as colunas todas, mas temos aqui a opção New e diz Item ou pedidos de equipamento. Nós não vamos querer ter este item aqui disponível. E como é que nós o podemos remover? É muito simples, é chegar aqui novamente às List Settings e depois aqui fazer Change New Button Order and Default Content Type. Ao fazer isto, chegamos aqui à visibilidade do item e removemos. Como o estamos a remover, ele vai pôr o pedido de equipamento em primeiro lugar. Ao regressarmos à nossa lista, podemos ver que quando fazemos Add New Item, ele abre automaticamente o nosso Content Type de pedidos de equipamento. E já tem aqui os status todos. Ou seja, se nós quisermos criar um registro, podemos dizer que o title é rato1. Vou dizer que é para o colaborador do Duarte. O estado vou deixar em pendente. Neste momento não temos aqui validações. Os comentários aqui não é para preencher. Vou pôr aqui uma justificação. É preciso de um rato, pois o meu antigo avariou. Save. Tenho aqui já pré-definido que é um rato e não quero attachment. Faço save. Tenho aqui o meu item criado, mas o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos editar a vista, como já aprendemos no passado, Edit Current View, e vamos colocar as colunas todas que preenchemos. E eu vou fazer aqui uma coisa que para me facilitar, que é, vou selecionar as colunas todas. Como existem muitas colunas aqui, não é muito legível e não é muito fácil colocar a ordem. O que é que eu gosto muitas vezes de fazer é seleciono todas as que quero mostrar e depois volto a editar a vista novamente. Assim já tenho no topo todas que estão selecionadas. Assim posso deixar o colaborador na primeira, o tipo de equipamento na segunda, a justificação na terceira, o estado na quarta e os comentários na quinta. Como já estavam todas ordenadas, facilitou-me bastante a ordenação das colunas. Apesar de já termos a nossa lista funcional, ainda há uma alteração que eu gostava de fazer. Quando nós fazemos Add New Item, temos ainda a aparecer a coluna Title para preencher. Esta coluna para nós não é necessária. Então vamos novamente a Site Contents e vamos Site Settings. Site Content Types e procuramos o Content Type que criamos. Procuramos aqui pelo nosso pedidos, equipamento, editamos e selecionamos a nossa coluna Title. Fazemos Edit e removemos o Show This Column in Lists. Ela assim vai deixar de ficar visível. E neste momento vamos deixar o Update Sites and Lists visível.
para que isto reflita automaticamente nas nossas listas. Save. Se eu agora vier aqui aos meus pedidos de equipamento, atualizar, dizer Add New Item, aquela coluna já não me aparece. Por fim, ainda podemos fazer uma alteração, que é o quê? Nós não temos as colunas a aparecer pela ordem que nós queremos. Vamos aqui à opção no canto superior e fazemos Edit Columns. E selecionamos os comentários e o estado do pedido. Por fim, fazemos Save e, como podemos ver, as colunas desapareceram. Vamos lá testar. Então, vou dizer que neste momento o meu teclado avariou. Então, o meu teclado avariou. Fazemos Save, selecionamos aqui teclado e fazemos Save. Como podemos ver, foi criado um novo registro para teclado que tem também o estado de pedido preenchido, com o valor pré-definido que é o pendente. E para o utilizador final é o suficiente. Nós agora podemos criar aqui vistas consoante o perfil do utilizador. Como vêem, nós já temos as nossas site columns criadas, o nosso content type e já criamos registros na nossa lista. Mas isto ainda é apenas o início. No próximo vídeo vamos continuar com este site, com esta lista e vamos começar a automatizar processos. E vamos criar aqui interações entre estas listas e o Power Automate. Subscrevam, deixem um like e espero por vocês no próximo episódio.